Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de TypeScript. Hoje, no sétimo encontro, a gente vai falar sobre um conceito de programação orientada a objetos, que é a herança. Como a gente pode definir e aplicar o conceito de herança na linguagem TypeScript. Então, a herança significa que a gente vai criar classes e outras classes a partir das quais herdarão. Então, a gente tem aí classes ancestrais, também conhecidas como classes raiz, classes mães, classes root, e a gente tem classes filhas, tá? As classes ancestrais também chamadas de progenitoras, antecessoras, tá? Tem vários nomes, vai depender da bibliografia. E também a gente tem as classes que são as herdadas dessas classes mães. São as classes filhas, no caso, que são também chamadas de classes leaf, que são folhas, que se não herdam outras a partir dela. Também são chamadas de classes, enfim, sucessoras, tem vários nomes, tá? A gente entende que existe aí a herança, no caso, uma classe de origem, outra que é criada a partir dessa base, tá? É o que a gente vai definir aqui no TypeScript, inclusive com o conceito de sobrescrita aqui na prática. Eu vou entrar aqui no Playground Online do TypeScript e a gente vai criar uma classe chamada animal, qual a gente já definiu nos encontros anteriores. Essa classe ela tem o animal, ele tem um nome, tá? O parâmetro nome, tem um construtor do qual vai instanciar os objetos. Então o animal ele tem um nome que é do tipo string. Vou definir aqui um public. Idade é um valor numérico, então é number, definido como valor inicial 0, e a propriedade, no caso o parâmetro nome, vai referenciar no caso o atributo nome vai referenciar o parâmetro nome do construtor. E também um atributo estático aqui, na verdade um animal, né, que é estático, que é a origem. Vou colocar em inglês, tá? Origem é um new animal, que aí, para definir um animal, a gente precisa de uma string, que é o nome, origem, e a idade, que já está pré-definida como 0, mas a gente vai defini-la mesmo assim. Vou colocar aqui tudo junto, tá? Porque essa classe não nos importa tanto. O que nos importa agora, a classe progenitora é animal, ou seja, a classe mãe. A gente vai criar classes filhas que herdam da classe animal. A gente vai criar a classe cachorro e a classe gato, que ambas são animais. Então, ambas vão herdar as características, ou seja, atributos e métodos da classe progenitora, que é animal. Então, classe cachorro vai extends animal. Então, vai ser uma classe originada a partir dela. E na classe cachorro, a gente só vai criar um verbo latir. Que aí, console log está para mostrar aqui na direita, que é o nosso console. Tá, pode ser assim. E a gente vai criar um cachorro. Então, vamos criar um objeto, instanciar um cachorro. New animal. Na verdade, pode ser um new cachorro, então, direto, porque um cachorro ele é, consequentemente, um animal. Um animal ele precisa ter nome e idade. Então, o cachorro é o Rex, pode ser, e a idade pode ser 3. E se a gente pedir para o cachorro se mover, eu vou criar o método aqui mover, tá? Move. Vou colocar tudo junto. Move. E tem o parâmetro metros, que ele é numérico e pré-definido como 0, e o console log, o nome, então, diz atributo nome concatenado com string aí, moveu, metros concatenado com uma string só de um caractere m. Dá para colocar entre aspas simples, inclusive, tá? Ali. E ele vai se mover 10 metros, tá? E o cachorro C, ele vai latir. Então, vamos executar? Aí, ó. O cachorro moveu 10 metros, né? Que é o Rex. E no caso, ele latiu. Então, ele é um animal. Então, ele tem um nome. Ele consegue construir, tá? Objetos. Então, a classe cachorro ela é dessas características, consegue se mover. O cachorro, né, não tem um move na classe cachorro, está na classe animal. Ele simplesmente herdou o método mover, que a gente conseguiu estender, por isso o extends, para a classe cachorro, a classe filha
o método que estava presente na classe progenitora, classe mãe, classe animal. Aí a gente criou uma classe cachorro, tá? Agora a gente pode criar uma classe gato, tá? Vamos criar aqui gato, colocar 2 linhas em branco, tá? Classe gato extends animal também, assim como o cachorro. E o gato, a gente pode colocar, vamos colocar o construtor, tá? Para a gente construir objetos tipo gato, tá? Mas aí a gente não precisaria, como na classe cachorro, porque ele herda, tá? A gente só vai colocar aqui mais algumas coisas. Idade, tá? A gente tem numérico. E também a gente vai colocar um atributo public, cor, que é uma string. A gente vai saber a cor do gato. Constructor, ok? E aqui a gente vai colocar o método super, por quê? Porque ele vai herdar o nome e a idade, que são atributos da classe ancestral, da classe mãe, a classe animal. A gente tem que informar isso obrigatoriamente. E a gente tem o método mear, porque o gato não late, até onde a gente sabe. Então, console.log mel, tá? E é isso. Então, a gente vai criar um gato. Então, vamos lá. Var_g é igual a new, um objeto gato. Tá? Eu vou colocar o nome de mingau para ele. Ele tem a idade 3. Esses ambos dados, atributos, eles são herdados lá da classe animal, da classe ancestral. E tem o terceiro atributo que foi criado a partir da classe gato, que é a cor. Pode ser preto, gatinho preto. E aí o gato ele pode se mover 2 metros e o gato ele pode miar. Tá? Por quê? Porque o método move ele é da classe ancestral, ele foi herdado da classe animal, classe mãe. E o método miar ele é próprio da classe gato. Da mesma forma como a gente poderia ter uma classe gatinho ou gato preto estendendo a classe gato. Então, ele teria o método mear da superclasse. Tá? Inclusive, a classe mãe também é chamada de superclasse e a classe filha é chamada de subclasse. São vários os termos, tá? Aqui. Então, a gente tem o mingau moveu 2 metros e miau. Ok? Agora, a gente vai criar uma classe chamada point. Vamos dar 2 linhas aqui. Para a gente aplicar os conceitos de sobrescrita, pelo menos, tá? Classe point, que é um ponteiro. Essa classe ponteiro, ela tem um number, um x, tá? Que é um number. É um ponteiro da tela, tá? Tem um construtor para a gente instanciar objetos a partir dessa classe ponteiro. Então, tem o xNumber, que é um número, e a gente vai definir aqui outro, tá? Atributo diretamente no construtor. É um public y, que ele também é do tipo numérico, então number, ele vai ter valor inicial 0. Não precisa botar valor inicial obrigatoriamente, eu só coloco para te mostrar que existe a possibilidade, todas essas possibilidades da gente fazer essas definições. A gente vai ter que dizer que o atributo da classe point, o x, é o mesmo que o parâmetro x do construtor. Então, a gente tem que fazer essa relação, porque o this aqui, a gente pode colocar, inclusive, aqui para private, tá? Você pode usar a visibilidade aqui também. Por isso que é chamado de TypeScript, uma linguagem de script tipada. Então, a gente pode e deve fazer, na maioria das vezes, esse tipo de situação. Tem o método dist, tá? Para a gente criar aqui, a gente vai colocar um return a library math, a gente vai pegar aqui a raiz quadrada, tá? Do this.x vezes, de novo, o atributo x mais o atributo y vezes ele mesmo. Então, this.y. Aqui, só vou colocar um ponto e vírgula no final. Coloquei tudo inline, tá? Eu poderia fazer o método identado, tá? Eu vou deixar dessa forma. Static origin, também um atributo, é um novo ponteiro, porém na origem. Então ele tem tanto os ponteiros x e y 0, tá? Esses dois.
Agora a gente vai instanciar, a gente vai criar o ponteiro 1 e o ponteiro 2, o point 1 e o point 2. Então, é new point com os atributos 10 e 20. Então, x é 10, y é 20. No P2, a gente também vai criar um point, onde que a gente tem como x o valor 25, e a gente não define o valor y, porque a gente definiu aqui ele diretamente no construtor, tá bom? Por fim, depois a gente vai ver esses valores, tá? Por fim, a gente vai criar a subclasse. Então, classe point 3D extends point. Então, é uma herança onde que a gente vai aplicar a sobrescrita. Construtor, para a gente criar ponteiros 3D, tá? A gente vai fazer isso. Então, xNumber. Por quê? Porque é 3D, a gente vai adicionar mais uma dimensão, né? No caso, antes era 2D, y e x. Agora a gente vai acrescentar o z, que pode ser público, tá? Você escolhe. Public z é do tipo number também e é pré-definido como 0. E a gente vai ter que usar o super porque a gente tem aí a herança, tá? Dos valores x e y, que são bidimensionais. Aqui a gente vai criar um ponteiro tridimensional e a gente vai usar sobrescrita aqui, tá? Que é o seguinte, a gente vai pegar aquele método dist e vai modificar ele aqui. Então, quando a gente usa o dist para um point, para uma classe point, um objeto da classe point, ele vai executar uma operação matemática, uma lógica no corpo da função dist, da superclasse, da classe progenitora. Quando a gente executar o mesmo método dist, porém, para um objeto da classe point 3D, ele vai ter um outro comportamento. Então, é um método que a gente herdou, porém, possui outro corpo, outro comportamento, tá? Aí é o que a gente vai fazer. No point 3D, a gente vai criar uma variável d, que é de dimensões, tá? Que vai estender. Então, super.dist, que ele vai pegar o método da superclasse e vai retornar a raiz quadrada, o squirt. Tá? Agora, então, d vezes d, tá? Para a gente não ficar colocando superdist vezes superdist, tá? Mas, agora a gente coloca a terceira dimensão, tá? De z vezes ele mesmo, dis.z. Aí, ó, daí a gente tem o dist para ponteiros de 3 dimensões e a gente vai criar o P3, tá? Que é um ponteiro tridimensional de 3 dimensões, que aí a gente coloca 3 dimensões. Por exemplo, 10, 20 e 30. 10 é o x, y, 20 é o y, que são da classe point, a superclasse, a classe mãe, e o 30, no caso, é o atributo z, que é da classe, da subclasse, então, que é da classe filha, tá bom? Vamos colocar aqui uns console log. Vou colocar 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente vai colocar algumas informações. Primeiro, p3.dist, que a gente vai ver aí o que vai ter que ser informado. Então, vai ter que ser aí essa multiplicação, a soma dos produtos. Depois a gente tem o point.origin do método, tá? Depois a gente tem o point 3D.origin, que é do método. Ele vai ter que dizer, tá, que aqui a gente tem um point com x e y. Depois a gente tem o point 3D.origin.dist, que é um método, tá, dist, que vai ter que ser 0, que a gente não informou nada. A gente também tem um point 3D.origin.z, que é o undefined, tá? E também para o x, aliás, para o point 3D.origin.x, ele vai ter que dar o valor como 0. Deixa eu ver se eu deixei tudo certo. A gente executa. Então tá aqui, ó. Ele trouxe do meow, tá? Mas aqui, então a gente tem, ó, os dois ponteiros, 0, o defined, que é o z, ele deu erro, mas não tá errado, tá? Ele colocou como undefined, tá certo. E aqui o x como 0. Então a gente tem essa sobrescrita do método e a gente consegue verificar aqui, tá? P1.x, tá?
E a gente consegue mostrar aqui, console.log P1x, tá? A gente vai concatenar essas variáveis, tá aqui, ó, o valor é 10. Da mesma forma como a gente pode colocar lá no P3, fazer isso aqui, P3.z, tá? E aí a gente faz uma concatenação, coloca assim, P3z e concatena com... E aí a gente tem o P3z, que é 30. Então, se a gente fosse colocar P1z, vai dar um erro, tá? Porque a gente não tem, ó, indefinido. A gente não definiu nenhum z, porque o P1, ele é um ponteiro, um point, tá? Um point, que só tem x e y. O P3 é um point 3D, que tem o z. Por isso que a gente tem o dado z no P3 e indefinido no P1. Tá aqui, tá? Então, a gente tem aí a herança no TypeScript, que é feito dessa forma, muito similar em Java. E a gente consegue também trabalhar com sobrescrita e, inclusive, sobrecarga, tá? Todo esse código você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.